não vou falar que é impossível, mas eu acho que é muito difícil alguém que chega, um atleta ou alguém que se dedica numa área que é nova, não falar que a vida dele é o dia inteiro pessoas duvidando dele, sabe? Eu acho que é uma jornada de dúvida, não é uma jornada... A certeza é minha, a dúvida é dos outros, né? E eu sempre tive isso pra mim, porque as pessoas sempre duvidavam, né? Ah, putz, mas será que isso vai dar? Eu falava, é a sua dúvida, não é a minha, eu tenho a minha certeza. Né? Então, pra mim, eu sempre tive a importância de ter a minha certeza de que aquilo ia me levar a algum lugar. Mas se você não tiver, se você estiver numa situação onde só você acredita naquilo, a sua vida ela vira uma incerteza das outras pessoas diária, velho. Então eu convivi com isso o tempo todo, sabe? Com os games eu acho que teve uma experiência única porque foi a primeira geração, né? A gente teve o pessoal que jogava Atari, mas era o console ali da época que eu também jogava, né? E teve a primeira geração dos videogames um pouco mais modernos, né? Que aconteceu ali com o Mega Drive, o Master System, o Nintendo. E aí eu lembro que de ser muito desafiador, né? De ser uma experiência ali que você parecia algo inacreditável, né? De você estar interagindo com algo que estava sendo exibido na televisão, porque a televisão antes era só para você assistir, né? Você assistia a televisão, mas você não interagia com ela. E aí, a partir do momento que tem algo na televisão e você está controlando e aquilo tem uma vida própria ali com você, eu acho que essa magia, assim, era o que mais me encantava e o desafio de querer terminar um jogo, né? Então, putz, estava jogando Mario, você quer terminar, tá jogando Alex Kidd, jogando outros jogos, assim, eu lembro que tinha esse desafio, assim, de você conseguir concluir os objetivos que eram dados, sabe? Eu não queria só ficar jogando por casualmente, eu queria, putz, vamos pegar essa fita aqui e vamos zerar ela e, putz, enquanto a gente não zerar ela, a gente continua jogando. Mas eram objetivos que a gente tentava ali, ficar 1, 2 horas, 3 horas e depois ia fazer outras coisas também. Mas eu lembro muito de sempre ter esse foco em concluir alguma coisa ali quando você estava jogando, sabe? Counter-Strike eu descobri ele quando estava na primeira versão, assim, né? Porque juntou muita coisa. Na época eu jogava bola, então eu tinha me lesionado, e aí eu estava engessado, né? Eu luxei o tornozelo, aí eu estava engessado, e aí alguns amigos do colégio que eram mais ligados assim, aos games e sabia que eu gostava também de jogar, eles me convenceram a ir numa lan house, que também estava começando, né? A época das lan house ali da Monkey, e aí eu tive essa experiência de conhecer o Counter-Strike, né, de muleta na lan house e tudo, deixar a muleta ali do lado do computador. Eles, na época, eles distribuíam até, eles iam nos colégios e davam um cartãozinho que valia 1 hora, 2 horas ali, dependendo de cada lan house. E ali eu tive a experiência de ir conhecer a LAN, e aí o jogo que era jogado era o Counter-Strike, e aí eu joguei o Counter-Strike e foi uma paixão, assim, à primeira vista, assim. Eu lembro de quando eu joguei as primeiras, né, os primeiros rounds ali, as primeiras horas, eu ter uma conexão, uma certeza de que era aquilo que eu queria, assim, continuar fazendo, sabe? Eu conheci o jogo em 99, ali, quando foi lançado. Em 2000 eu já estava competindo, em 2001 eu estava indo para o Campeonato Mundial. Então, eu acho que no começo, assim, todo o tempo possível que eu tinha para treinar, porque eu acho que eu consegui trazer esse foco do esporte convencional para o esporte eletrônico. Quando eu jogava CS era a mesma coisa, eu não estava só jogando CS por jogar, eu tinha um objetivo ali, eu queria melhorar minha mira, minha movimentação, eu queria ser um jogador mais competitivo e um jogador melhor. Então todo o tempo que eu tinha para desenvolver algum fundamento eu fazia isso, sabe?
A passagem de Monkey Tatuapé para o G3X, né, que é a equipe que a gente criou, ela foi uma passagem meio que obrigatória e não muito... a gente não teve opção, né? Porque na época aconteceu que tinham tantas lan houses no Brasil, tantas Monkeys, né? Acho que era mais de 70, 100 lojas, não sei quantas franquias teve, que eles meio que decidiram tirar, né, deixar de existir os times de cada lan house e criar um time único. E aí quando a gente criou o G3X, era o próximo campeonato, né, o prazo ali acho que tinha um mês e pouco, que era o próprio campeonato que a Monkey, ela ia inaugurar uma loja, que eu acho que era da Vila Mariana, ali perto do metrô Santa Cruz, ali, por ali, e aí eles iam fazer um campeonato de inauguração e chamar o time dela, né, que era o time da Monkey, que tinha os melhores jogadores do Brasil, e os outros times podiam se inscrever. E aí o G3X se inscreveu e a gente foi campeão em cima do time da Monkey, sabe? Eu acho que ali a gente ganhou a confiança e começou um pouco da história, assim, da lenda, das coisas que foram criando em cima do G3X e em cima de Gaules, sabe? Ali eu percebi que foi diferente. E a partir dali a gente passou 2001, 2002 e quase 2 anos e meio sem perder um campeonato aqui no Brasil, praticamente. O G3X, né, a gente criou em 2001, em 2003, né, no auge, a gente conseguiu ser o primeiro time a ganhar conquistar um patrocínio de uma empresa multinacional, só que teve uma crise muito grande na época, né? Ali em 2006 teve uma crise global, principalmente no mercado de tecnologia que sentiu muito, e nessa crise a primeira verba que as empresas cortaram foi a verba de marketing. E aí nessa mesma época de 2006 surgiu um campeonato que ele ia dar a bolsa, né, para 2 times aqui da América do Sul jogarem uma temporada inteira, que eu acho que demorava uns 6 meses, quase 1 ano de campeonato. E aí nesse campeonato foi o G3X e o MIBR, e aí lá, né, que foi no México, na cidade do México, eu estava no hotel com o Paulo Veloso e a gente estava conversando, ele falou, pô, Gal, se os 2 times forem, porque era uma outra versão do CS, era o CS Source, e aí ele falou, se os 2 times forem, a gente vai perder essa oportunidade de ter um time competindo e representando o Brasil bem lá fora. E aí ele chegou, ele fez a proposta, ele falou, vocês estão sem patrocínio, aqui é uma oportunidade que vocês vão passar 6 meses, 1 ano, com uma bolsa muito legal, com um incentivo muito legal desse campeonato. Mas e se vocês vierem para o MIBR e eu passar o incentivo, né, o patrocínio que ele passava para o time dele, passar para o nosso, né, e continuar com o MIBR. E aí eu fiz eu coloquei algumas condições ali para ele, que ele aceitou, e aí eu tive que fazer uma reunião com o time. E aí todo mundo votou que sim, menos o Crash. E aí ele virou e falou assim, cara, eu para jogar eu prefiro me aposentar. E ele acabou se aposentando. Ele falou, para mim eu só quero jogar no G3X. Então teve um jogador que ele acabou se aposentando ali, e o resto acabou optando e decidindo ir para o MIBR, e foi uma decisão assim que eu não me arrependo, sabe? Porque a gente foi para lá, conseguiu disputar os melhores campeonatos, e que dali surgiu a oportunidade também de eu virar treinador, né? Então teve uma época que o Paulo virou e falou, putz, tem um menino, né, que era o Beat, e ele não tinha a idade na época para jogar os principais campeonatos, e de repente ele fez aniversário e completou a idade necessária para ele jogar, ele era muito bom. Então eu virei a única matemática que eu consegui achar, falei, cara, eu posso ser o primeiro treinador que o Brasil, assim, o mundo vai ver nesse sentido de, putz, ter uma carreira como atleta e já pode virar treinador, e ter um excelente jogador entrando para a equipe. E aí eu conversei e falei, olha, a única forma que eu faço é se eu virar treinador e continuar também recebendo um salário como se fosse atleta, porque naquela época não era comum nem o treinador receber, né? E eu coloco o menino para jogar. E dessa atitude a gente acabou sendo campeão mundial, né? Então eu parei de jogar ali no final de 2006 e logo em 2007 a gente foi campeão mundial de alguns campeonatos, assim, sabe? E principalmente o da DreamHack, que é um título que eu falo, cara, é muito gratificante, porque tá ali na história. Na época a gente jogou a final contra o melhor time do mundo, que era o SK, do melhor jogador para mim da história do CS 1.6, que era o Spawn. E eu olhava pro lado e do lado dos caras não tinha um treinador. E do lado de nenhum outro time tinha um treinador. E a gente tava na casa do CS, que é a Europa. E eu olhava e falava assim, cara, tipo,
O que a gente está fazendo aqui é histórico, que as pessoas nem entendiam, né? As pessoas não conseguiam, era tão legal que eu falava, cara, isso aqui é o Velho Oeste, porque a gente conseguiu identificar uma coisa que eles não conseguiram. É uma coisa que ninguém vai poder tirar de mim, nem da comunidade do CS brasileira, de falar, putz, cara, quem que inventou esse lance de ter um treinador no CS, né? Porque você tinha muita figura do manager, você tinha muita figura do cara que ficava ali atrás, comemorando, conversando, falando, pô, vamos aí, motivando a galera, né? Trazendo, putz, teve algum problema, o jogo pausou, a pessoa era um ponto de conexão com o juiz, mas não era uma pessoa que efetivamente, às vezes, decidia a tática que os caras iam usar, sabe? Tanto que depois, né, com o tempo, foi se aperfeiçoando e hoje tem todo um protocolo de como que o treinador ele pode atuar, sabe? Então, essa época aí eu acho que foi muito legal porque eu pude viver um negócio, uma experiência única. A depressão ela é uma coisa que ela vai sendo construída, né? Ela não é da noite para o dia, ela é uma coisa que ela vai sendo criada, ela vai sendo construída, ela vai tomando conta. E eu descobri isso da pior forma, que é ter um surto mesmo, sabe? De você tentar fazer alguma coisa, cometer um suicídio, fazer algo contra você, assim, sabe? Eu acho que no dia específico em que eu fui pro hospital, né, que eu tinha, né, ia me suicidar e tudo mais, ali eu lembro de, mano, é como se você não fosse você, é como se você tivesse algo se desconectou, sabe? Eu acho que tem algo que um fio, alguma coisa que te prende dentro de tomadas de decisões da sua vida. E a depressão, ela vai te tirando um pouco isso. Todo dia ela vai meio que te desconectando desse fio que em algum determinado momento ele rompe e você toma alguma decisão que põe um fim na sua vida, né? Eu tive muita sorte eu acho de ter passado na minha vida por coisas que eu olhava e falava assim, me ajudaram muito na recuperação. Eu melhorei muito rápido porque eu segui o que o médico falou, eu pratiquei muito esporte, então naquela época, 2018, eu corria 10 km todo dia de segunda a segunda, eu me alimentava bem, então, e eu estava em comunicação com outras pessoas fazendo as lives. Então, a partir do momento que você se coloca numa situação onde você faz determinadas coisas, não tem como você não melhorar. E a depressão, ela também é assim. Eu vejo ela como uma droga. Ela é algo que, de alguma forma, ela te alimenta. E ela te vicia. E quando você vê, você está ali totalmente preso àquilo. E aí é que nem o CS, é que nem o futebol, é que nem qualquer coisa. A partir que você tem um momento que você tem os primeiros resultados, aquilo vai te impulsionando para você continuar, sabe? Que é o que a gente falou, como é que você conseguia, né, de 2001 até 2003, quase que é o resultado. Você vê um pouquinho de resultado todo dia, e esse resultado ele vai te tirando desse fundo do poço, né? No começo ali das lives eu não tinha o dinheiro para sustentar, né? Então precisei de ajuda financeira de alguns amigos, né, que me emprestaram dinheiro, era tudo muito contado, né, então o dinheiro que eu tinha, eu falava, putz, eu tenho às vezes 10, 12 reais para comer o dia inteiro, então realmente eu tinha que comprar, né, eu tentava comprar muita fruta, porque eu olhava e falava, fruta é barato, né, para beber é só água mesmo, porque não vai ter outra coisa, e eu lembro de estar nessa situação onde você não pode, você não tem luxo nenhum. É uma jornada que eu tenho eu falo assim, eu tenho saudades, sabe? Que eu olho e falo assim, cara, era um momento onde eu não tinha muita coisa, mas eu me divertia com tudo que eu tinha, sabe? Eu acho que isso daí foi muito legal. Quem pôde viver ali essas lives, esses momentos de 2018, acho que foi muito gratificante, porque sabe, não tem como lembrar e não vir tudo, sabe? Porque é muito difícil, sabe? É mais difícil que tudo, assim. Foi o maior desafio.
Só que eu entendia que tudo, que, né, toda a história, ela me levou para estar preparado, sabe? E é muito legal quando eu olho assim, eu falo, caramba, velho, a gente não só passou por aquilo, a gente passou por aquilo de uma forma excelente, sabe? Isso daí eu acho que tem muita coisa que ainda vai acontecer. Mas eu acho que o grande teste, assim, quando eu olho e as pessoas olham, eu acho que tem isso das pessoas olhar e falar, caramba, velho, dá para passar no seu dia mais difícil da sua vida, dá para você passar com excelência, sabe? No seu momento mais difícil. E isso daí é uma preparação, é um negócio que eu olho e falo assim, cara, não é da noite pro dia, você não faz, não é o acaso. Quem olha e fala, putz, mas é sorte, ou é o acaso, ou isso daí aconteceu e é 1 em 1 milhão. Eu falo, mano, é 1 em 1 milhão que se preparou para isso, sabe? Então tudo, e não é um mérito meu, é um mérito da vida, assim, das decisões e das coisas que eu sempre fui acreditando. Então acho que 2018 foi um negócio, foi uma jornada incrível, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito legal que aconteceu. É impossível você estar com uma câmera ligada todo esse tempo de horas por dia e as pessoas elas vão conhecer o que você tá ali, né? E aí eu acho que se você tem um desejo, uma vontade de fazer o bem para as pessoas vão se conectar com isso, né? Então hoje as pessoas, né, todo mundo da tribo, elas estão conectadas com faz parte, eles são a minha família e eu acredito que eles me olham e falam assim, caramba, velho, ele também é minha família, porque tem gente que passa mais horas comigo todos os dias do que passa com outras pessoas da família dele. Então eu entendo que tem essa relação, né? Existe essa relação. Eu olho assim as pessoas, independente se é um filho meu, um neto, uma pessoa que, né, um desconhecido, que eu tenho apreço que as pessoas, quando elas busquem, né, o significado de Gaulês, eu acho que não é algo que pertence a mim, é uma história de um povo. E dentro dessa história de um povo, eu encontrei valores, né, de uma tribo que eu me identifiquei muito. Então, eu acho que no mundo de hoje, onde você tem tanta dificuldade em achar um lugar de pertencimento, você conseguir reativar valores legais e conseguir criar uma tribo, eu acho que ela é muito importante, sabe? Eu acho que eu entendo eu entendo porque que no passado as pessoas se juntavam em tribo, porque ela pertence a um lugar e ela defende algo que ela acredita. Então eu acho que os gauleses, né, as histórias do Asterix, do Obelix, eles eram histórias que passavam valores muito bons. Então eu não quero que a pessoa ela encontre algo sobre mim, eu quero que ela encontre algo sobre os valores que os gauleses acreditam.